Noite, boa noite, Daniela, boa noite, comunidade Cosmic Power. Deixa eu desligar meu celular aqui. Boa noite, Débora. Boa noite a todos os presentes. Hoje, num dia super especial, né, Débora? Hoje, celebrando aí os 100 anos de nascimento de Bert Hellinger. E vamos homenageá-lo, né, Débora? Sim, então hoje nós mudamos o nosso horário, né? Porque a Escola Hellinger também vai fazer um anúncio de uma continuação dos cursos, e aí a gente trocou o nosso horário, né? Uhum. E, oi, Rose. Então, como hoje é o aniversário do Bert, eu pensei da gente ler o prefácio, né? Foi o que ele fez para a Sophie, né? O livro do Cosmic Power. E esse prefácio foi feito muito antes da Sophie escrever o livro, porque ele sabia, né? E pediu, inclusive, que ela fizesse isso, dada a importância que ele via no Cosmic Power, né? O Bert, que também foi aluno da Sophie, com o Cosmic Power, né? E eu até falo, foi até meu colega de curso, porque ele ia em todos os cursos, né? Eu já escutei a Sofia falando 11, já escutei ela falando 14 cursos, e ele sentava na primeira fila com a maior atenção, né? Então, esse prefácio também é emocionante, né? E são 4 páginas, Débora. Eu pensei que a gente poderia fazer 4 leitores, cada um lendo uma página. O que que você E aí acha? isso, e eu acho que a gente podia pedir, né, quem está aqui, que é instrutor, né, do Cosmic Power, né, que pudesse fazer essa leitura. Tem a Cleide, o Ademir aqui com a gente, tem a Rose e tem mais outros instrutores aqui. Aparecida, Aparecida. quem Uhum. tiver com o livro aqui, se vocês quiserem. É só levantar a mão, queridos. Quem quiser ler, levanta a mãozinha aqui. São os É, instrutores que a Débora quer hoje vocês. Rose, começa então. Aparecida. e a gente, então, Ademir. Uhum. a gente podia colocando dois parágrafos para cada um, e eu Uhum. gostaria, eu e Daniela lesse um pouquinho também. Uhum. Acho que Ok, dois para cada um. Eu posso ficar por último, tá se bom. algum parágrafo, tá Ok, bom? eu vou começar então. Eu vou abrir os 2 primeiros. Aí, Não. Rose, você vai do já antes de nosso casamento. Você vai até aparelho auditivo à época, tá bom, querida? Aparecida começa em Daniele, eu. qual é a página, bem? Fui, página 15. Não, são 3 páginas só, o Tá. Daniela. Para mim são 4 aqui. 4. É até a 18, Débora. Ah, é até atrás, né? Tá certo. Tá. Eu vou aonde? Bom, então são 2 parágrafos que a Débora pediu, né? Então eu vou começar lendo os 2 primeiros, a Rose lê os 2 segundos, os seguintes dois, né? Aí vem Aparecida lendo Eu Telefonei para a Sophie e o que era ainda mais surpreendente, tá bom? Certo. Ademir vem com os exercícios de respiração e o que isso significa para o constelador. E Débora fecha com os 3 últimos, Não, a Débora? Cleide vai ler também. Cadê? Ela não levantou a mão, Débora. Mas eu convidei ela para ler. Você quer ler, não, Você Cleide? tá com o livro, Cleide? Tô sim, Dani, tô com o Ah, livro. Eu Como só se vou não Cleide. levantar a como se... mão. É que eu estava deixando outras pessoas, mas eu levanto, tá bom? Não. Tá, Bom, então você lê o já desde 2004 com isso em mente e Débora fecha com o último parágrafo ali, ok. tá? Ok, É, então um antes de momento. eu ler. Daniele, eu começo no Eu telefonei para a Sofia e vai até aonde, meu bem?
Só os dois parágrafos. Eu telefonei e o seguinte, o que era ainda mais surpreendente, acabou que Ok, ficaram mais curtinhos, mas a gente está fazendo aí nessa sequência que a Débora pediu. ok. Ok? Então, vamos então, antes de começar a nossa leitura, nos preparar, vamos fazer algumas respirações. A gente fecha os nossos olhos, soltamos o ar pela boca, agradecendo estarmos aqui. Inspiramos, expiramos, sorrindo. Inspiramos novamente e expiramos. E mais uma vez, inspiramos e expiramos. Ok, e podemos começar. Prefácio por Bert Hellinger. Quando eu voltei, em 1999, de uma viagem de São Francisco, tive pela milésima vez uma otite forte. O líquido vazava da orelha e eu estava quase surdo. Sophie me ofereceu uma imposição de mãos. Por educação, não recusei. Eu também disse a ela que iria, mesmo assim, a uma consulta com o otorrinolaringologista dali a 2 dias. Ela disse que a consulta era importante para mim e que a imposição de mãos não faria nenhum mal. Fiquei cético, dito e feito. Quando no final dos anos 90 conheci Sophie, a mulher que viria a ser minha esposa, fiquei muito impressionado com seu carisma e seu vasto conhecimento acerca de métodos alternativos de cura e técnicas energéticas. Ela tinha feito especializações nessas áreas em diversos lugares do mundo. Naquela época, eu ainda praticava a constelação familiar clássica. No entanto, sentia que essa forma de constelação familiar tinha chegado a um limite e que necessitava de mais desenvolvimento. Precisava evoluir. Mas até então, eu não sabia qual rumo tomar para efetuar tais mudanças. Sophie, por sua vez, tinha percebido que as informações armazenadas no campo de informação, que se revelavam na constelação, precisavam de mais espaço e mais tempo para seu desdobramento. Ela, como mulher e mãe, tinha passado por experiências na área energética que eram desconhecidas para mim, como homem. Já antes do nosso casamento, Está um pouco baixo, Rose. um momento, momento. Já antes do nosso casamento, eu passei a incluir Sophie cada vez mais em meus trabalhos. Depois, até mais que isso, eu percebi que ela estava entrando em uma esfera mais espiritual, que ainda não se revelava para mim. Por isso, deixei Sophie assumir a condução em algumas áreas e eu a segui. O resultado se fez rapidamente visível com a constelação espiritual, que então se desenvolveu com o passar do tempo em Família Stern Original Hellinger, de hoje. Ocorre na maior parte sem palavras, no entanto, alcançando uma profundidade sem precedentes. Qual foi o fator que desencadeou isso? Foi a inclusão do Cosmic Power.
Embora no começo eu estivesse não apenas cético em relação ao Cosmic Power, minhas futuras experiências pessoais provariam o contrário. Uma vizinha que ficou cuidando da minha casa durante minha ausência disse como é bom que existam médicos. E eu perguntei o que ela queria dizer com isso. E ela me explicou que o que quis dizer era que, no dia anterior, ela tinha falado comigo em um tom de voz muito alto, mas que eu não tinha ouvido nem entendido nada. Hoje, porém, ela estava falando em tom normal e eu estava ouvindo e entendendo tudo. De repente, notei que minha dor tinha desaparecido. Somente naquele momento me dei conta que eu nem tinha ido ao médico ainda e tampouco tomado qualquer medicamento. Apesar disso, eu estava ouvindo totalmente normal de novo e o meu ouvido estava seco. No dia seguinte, quando fui à consulta, o médico não detectou nenhum sinal de otite. O diagnóstico me surpreendeu porque até então eu sempre sofria com as inflamações mais frequentes, por até 2 semanas após uma viagem. Depois de cada inflamação, minha audição se deteriorava de modo que eu precisava usar um aparelho auditivo à época. Eu telefonei para a Sophie e perguntei se ela já tinha ouvido alguma coisa a respeito disso antes. Para ela não era nenhuma surpresa, mas para mim era como um milagre. E mais, daquele dia em diante, mesmo fazendo muitas viagens de avião, nunca mais tive crises de otite média. Antigamente, isso era de praxe. Teria esse ponto fraco se regenerado com uma única imposição de mãos? O que era ainda mais surpreendente foi que, na época, eu usava óculos com aparelho auditivo acoplado. 1 ano e meio depois, eu já não precisava do aparelho auditivo e 2 anos depois, nem dos óculos. Com os exercícios de respiração e movimento, meditação e imposição das mãos que Sophie me apresentou e que, há anos, eu passei a praticar diariamente, logo percebi como meu estado físico geral melhorou. Àquela época, eu tinha certeza de que minha vida estaria acabada em poucos anos e, agora, ainda estou aqui. Além disso, minha consciência se expandiu de uma maneira surpreendente e minha percepção também. Hoje, tenho um outro foco. Desde então, não deixo nenhum dia passar em branco. Na cama, de manhã, meu dia já começa com movimentos e meditação Cosmic Power. E também, com eles, se encerra pela noite. Hoje, posso dizer, com Cosmic Power e com o apoio de Sophie, em muitas novas áreas, eu me sinto como se tivesse nascido de novo. E para a constelação familiar, começou também uma nova era. Para mim e para minha vida, Cosmic Power se tornou a base real da constelação familiar e também para minhas jornadas interiores. Essas podem ser lidas no livro homônimo, escutadas em CD ou MP3, Família Stelling Original Hellinger. É hoje o resultado disso. O que significa
para constelador? Em minha experiência, sem o envolvimento, a aplicação e a presença de Cosmic Power, o constelador não conseguirá ou dificilmente será capaz de conduzir uma constelação familiar em sua plena profundidade. O que isso significa para o cliente? Que até agora uma constelação tocava frequentemente apenas na superfície, muitos problemas relatados pelos clientes. Porém, a profundidade total, a raiz do problema, permanecia intocada na maioria das vezes. Em uma constelação de família Stelling original Hellinger, que inclui Cosmic Power, tanto o constelador quanto o cliente se conectam com o campo espiritual universal subjacente. Com a postura adequada, o constelador se mantém assim também. Qual é a postura considerada adequada? Em primeiro lugar, presença, escuta, sem escutar o que foi dito pelo cliente. Trata-se de uma escuta interior. Conhecimento vem dali. Uma consciência bem especial emerge do constelador. Fui longe demais com essa afirmação? Com base em minha experiência pessoal, posso dizer que não. Experimentei centenas de vezes que, como consequência, fica uma nova percepção que conduz a uma profunda calma interna, melhor saúde, serenidade e maior sucesso. Contanto que fiquemos conectados com essa presença interna absoluta, o foco permanece. Já desde 2004, eu vinha recorrentemente sugerindo à minha esposa Sophie escrever um livro sobre o Cosmic Power, a fim de registrar e também de compartilhar suas descobertas com as outras pessoas interessadas, para o bem de todos. Mas Sophie não queria saber de nada disso. Ela não poderia ser movida a isso. Essa tarefa e a responsabilidade pareciam grande demais para ela. No entanto, eu esperava que, algum dia, ela atendesse o meu pedido. Dessa maneira, cada vez mais pessoas, assim como eu, poderiam se beneficiar desse método maravilhoso. Eu gostaria ainda de ressaltar que nunca perdi um único curso de Cosmic Power ministrado por Sophie. Você pode ler o outro. Posso? Com isso em mente, estou dando à minha esposa Sophie um prefácio para o seu livro sobre Cosmic Power, que eu espero que seja publicado em breve. Para ela, este prefácio deve ser, ao mesmo tempo, um encorajamento e engrandecimento da minha parte. Estou convencido de que sem ela e sem Cosmic Power, eu já não teria vivido por muito mais tempo. Eu não sei se vivenciarei a publicação do livro de Sophie sobre Cosmic Power, mas hoje te digo mais uma vez, querida Sophie, tenha coragem, você consegue. Muitas pessoas ao redor do mundo estão esperando por isso, porque precisam. Mesmo que eu, possivelmente, não esteja mais ao seu lado no mundo físico, quando seu livro for publicado, tenha certeza de que eu estarei te apoiando de outra dimensão e sempre estarei com você em nosso campo conjunto. Você mesma sabe melhor como o Cosmic Power carrega e sustenta. Bert Hellinger, setembro de 2015. A gente fica emocionado, né? Tocado, que falou tantas coisas bonitas aqui, né?
E mais uma vez, a humildade do Bert, né? Sempre aprendendo, né? E quando a gente vê a bibliografia dele, quantidade de cursos, por tudo que ele passou, né? E ele apoiando sempre a Sophie e vendo, né, a importância que a Sophie tem com o Cosmic, né? E como ele queria que esse ensinamento fosse passado a tantas pessoas, né? Eu acho que é isso que nós estamos fazendo aqui. Eu acho que por isso também que eu quis que os instrutores lessem, né? Porque é, são muitos benefícios na nossa vida. E ele falou, né, que ele viveu mais um pouco justamente por causa da prática do Cosmic Power, né? Então, que a gente possa aqui compartilhar, cada um falar um pouquinho no que foi tocado, né? Ele mesmo citou tantos benefícios na própria vida, né? Porque o Cosmic Power se trata de vivenciar, né? O curso é um curso experimental. O efeito para mim é um, o efeito para outro é outro, né? Então, ele experimentou isso justamente pela abertura dele. Mas no começo ele fala, inclusive, que ele ficou até um pouco cético, né? Que todos nós, às vezes, ficamos um pouco céticos quando a gente vê algo assim, né? Mas que ele, né, acabou se deixando levar, né? Pelo que o Cosmic nos proporciona, né? Então, queria ouvir vocês, quem está aqui há mais tempo, quem está aqui há menos tempo, né? Vamos lá. Leide. Bem, Débora, toda vez, né, e todos os colegas, toda vez que eu leio esse prefácio, ele toca profundamente meu coração, né? O trabalho de conclusão do curso de constelação, que finalizou agora dia 7 em São Paulo, é justamente sobre esse prefácio. Então, assim, escutar dele, né, que foi essa referência para todos nós, que o legado dele nos toca, é extremamente importante. Mas também constatar na pesquisa que nós fizemos com praticamente 49 consteladores sobre os efeitos do Cosmic Power na aplicação prática das constelações é assim, é divino, né? O trabalho a gente entregou esses dias, né? A Dani e você, Débora e a Rose tiveram a oportunidade de ler, né, o trabalho, de ajudar a gente a construir o formulário, tudo. E é impressionante quando a gente lê e a gente verifica na prática os colegas fazendo, né, aplicando, utilizando. Eu participo também da mentoria da Daniela e a gente observa, ela utiliza na mentoria, na leitura dos livros, que para mim é muito importante, que me mantém ativa, lendo e vivenciando com ela, né, a questão das constelações e do cósmico, quando ela utiliza a respiração, e muitos colegas que estão na mentoria também já fizeram o cósmico, e a gente vê a diferença, a gente vê o quanto vai profundamente, o quanto toca a gente de uma forma diferente. E a vivência que a gente teve agora na Alemanha, né, tanto no Hellig Days quanto no Cosmo, que foi isso. É numa outra dimensão, é de uma outra forma. E eu lembro de uma frase da Sophie, que esse Hellig Days para ela deixou, e claro, a gente ainda não chega no nível que ela chegou, né? Deixou uma compreensão tão profunda sobre a questão do dinheiro, né, que levou ela a outras dimensões, assim como nós, né? E cada um na sua compreensão, na sua forma, na sua percepção, sabe que aquilo foi muito diferente, que foi uma forma de tocar o coração da gente de uma forma muito intensa e muito profunda, onde tudo que estava sendo dito na mente não fazia mais sentido nas nossas cabeças, mas sim o que a gente estava sentindo no coração da gente, no corpo da gente. Para todos os brasileiros que estavam próximos, isso era visível, né?
a tradução, a gente acabou tendo dificuldade, mas não era uma dificuldade, vamos dizer assim, de compreender o tradutor, porque a gente podia mudar para outro. Não, é porque o campo estava ensinando a gente a sentir. Esse foi, para mim, um aprendizado que todos os dias eu recordo aquilo e disse, meu Deus, como foi grande aquilo para mim. Né? Eu realmente me entregar ao sentir, ao toque de um piano, que é uma coisa que eu gosto. Na minha infância eu toquei piano, e se entregar àquela música de uma forma diferenciada, né? De uma profundidade que a gente nem sabia o que estava acontecendo, mas o corpo da gente vibrava em muitas dimensões. Então, quando a gente vê que o Bert, em 2015, já havia escrito isso, já havia dito isso para todos nós. Então, desde a primeira vez que eu li esse livro, esse prefácio ficou marcado para mim. E passaram 2 anos da formação e em nenhum momento eu tirei da cabeça que iria fazer isso. Eu e Gabriela, que é uma juíza, nós fizemos o trabalho sobre isso e assim foi muito gratificante. Né? Muito mesmo. A gente vai estar escrevendo um artigo para um livro também, né? Tudo orientado aí, Débora, Daniela, que inspiram a gente, né? E tudo que tem acontecido no Brasil e da gente poder compartilhar essa experiência. Obrigada. Ademir, querido. É Obrigada. difícil, é difícil dizer alguma parte do prefácio que não toque, né? Mas diretamente eu tenho uma experiência exatamente descrita por ele no prefácio, né? Eu já facilitava a constelação um ano antes de conhecer Cosmic, né? Hoje, o início realmente dos workshops de constelação que eu faço é ensinando todo mundo a respirar, né? E a gente faz todas as respirações antes por um tempo, e que eu sinto na hora se vão ser só 5, se de repente para e volta de novo, e é completamente diferente, né? São constelações com muito menos palavra, com muito mais profundidade, né? E você percebe que todo mundo sai tocado por cada um dos temas que acabaram aparecendo ali. Então, a descrição do impacto que ele coloca sobre a constelação, né, para mim foi absolutamente a mesma, né? De perceber realmente a transformação que acaba fazendo nas pessoas e óbvio que na gente também, né? Não tem como você estar ali, estar respirando junto e não perceber com muita clareza qual é o assunto que tem que ser trazido. Enquanto antes, na verdade, o que eu fazia era já chegar com o assunto pronto. Eu nunca tinha pensado, como Sophie chamou a atenção, de que ao chegar com o assunto pronto, eu estou determinando o que o campo vai trabalhar. Então, eu não estou a serviço do campo, eu estou me servindo do campo. Então, foi assim, uma mudança muito grande, muito profunda em mim e em cada um que teve a oportunidade de experimentar isso. Acho que é isso. Ok, Ademir, muito obrigada. Adele. Adele, Olá, boa noite para todo mundo. boa Débora, abraço noite. a todos os que eu conheci recentemente. Que bom, saudade. Pois é. Então, eu estou me achegando à comunidade agora, né? Comecei com a experiência do Cosmic em janeiro de 2025 desse ano. Tive a oportunidade também de estar na Alemanha agora com vocês, né? De estar fazendo a formação e começar mesmo essa jornada de uma forma mais profunda. E o que eu queria compartilhar é que realmente é através da experiência, né? Lá em janeiro, quando eu comecei com as meditações, a respiração, eu venho fazendo esse exercício durante o ano. É claro que eu ainda não estou totalmente assídua 3 vezes por dia, mas eu estou fazendo o máximo que eu consigo para chegar nesse estágio. E eu senti uma diferença muito grande, na minha saúde, no meu dia a dia, na minha disposição. E isso me chamou muito a atenção. Eu falei, nossa, tem alguma coisa especial aqui, né? E comecei a me aprofundar mais. A questão da minha tireoide também, a imposição de mão, os exercícios até que a Sofia tinha passado, né? Uns ruídos para poder fazer para melhorar a tireoide.
Então, eu venho fazendo isso. E quando eu estive na Alemanha agora, eu senti isso que a Cleide falou, é muito forte mesmo, porque estar perto ali da fonte, da Sophie, ali da origem onde tudo começou, que foi na Alemanha, foi muito importante para mim. Eu me senti até privilegiada, eu falei isso para a Cleide, privilegiada de estar ali. E quando a gente abre os olhos para olhar, a gente olha através de outras dimensões, né? E existe realmente uma egrégora muito especial que acompanha a Sophie, que acompanha esse trabalho, que acompanha a todos nós que estamos aqui, né, nessa egrégora. E foi possível ver através de outras dimensões, né? Nesse exercício final lá da formatura, muitas pessoas de branco acompanhadas do lado de lá, né? Uma coisa assim fabulosa que não tem palavras assim para dimensionar um pouco a energia e a dimensão de conexão. E voltando agora, então quero, né, me apresentar aqui. Eu tenho conexão com alguns aqui e estar mais próximo de vocês aqui, aprendendo cada vez mais e me aprofundando realmente cada vez mais, porque foi através dos resultados comigo mesma, na minha vida, de conexão, sabe, com o cosmos, com a essência. Então, para mim é fundamental. Com certeza, quando eu acordo e quando eu durmo, eu sempre faço a conexão. E isso me deixa mais conectada e mais presente na vida. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês por enquanto e dar um meu alô para vocês. Obrigada, Adele. Bem-vinda, né? Aqui. A Arro. Rose. Abre seu microfone. Isso. Ok, obrigada. Eu queria só reler uma frase aqui do Bert, que para mim também, o Cosmic e a aproximação também com a constelação familiar, com a fonte, né? Eu já vivi um bom tempo aqui na Alemanha e só nos 2 últimos anos que eu comecei e mais, né, senti a necessidade de estar mais na fonte, né? E, e aí ter esse privilégio, né? Não moro tão perto, 3 horas, mas é um privilégio. E esse caminho, que eu considero que é o caminho do Cosmic Power, quando eu faço ele para Padre Rachenhall, que é 3 horas e meia de trem, às vezes eu preciso de 5 horas, porque o trem muda todo o roteiro, mas é como se eu tivesse indo 1 hora só. Né? Todo mundo às vezes fala, pergunta meu marido, mas você vai lá por 2 horas para um seminário, você vai ter que andar 3 horas e meia só para ir, 3 horas e meia só para voltar. E às vezes acontece de eu ter que ir 5 horas, ou às vezes eu tenho que voltar, dura 5 horas também para voltar. Mas o que eu percebi esses dias foi que eu sentia no meu corpo 1 hora, como se fosse 1 hora só, que eu estivesse indo e estivesse voltando. E, e aí, porque eu respiro, eu medito durante todo esse tempo que eu faço esse trajeto, até chegar lá, ou até voltar para casa. E aconteceu esses dias que eu estava meditando no trem, uma senhora pediu para sentar perto de mim, e aí eu comecei a respirar e a meditar assim que ela sentou, e aí quando eu terminei, ela olhou para mim e disse assim: A senhora meditou? Eu disse: Sim, eu estava meditando. Aí ela: eu senti aqui. Foi, e abriu um sorriso para mim. Então, assim, aí isso deu consciência de que é realmente por isso que eu sinto que parece o caminho não é esse tudo isso que eles falam, que as pessoas admiram de eu ir e voltar, né? E aí aqui que o Bert escreve aqui, né? Agora até perdi a frase dele, onde ele fala que, ah, aqui.
É, ok. Com o Cosmic Power, com o apoio da Sophie e muitas novas áreas, eu me sinto como se tivesse nascido de novo. Aí eu só queria registrar isso e colocar essa experiência minha de ir para Baden Rachenhall, para os seminários, para o Cosmic Power, para o que surge lá, é como se a minha alma pede para fazer esse caminho, e eu chamo realmente, o caminho para mim é o caminho do Cosmic Power. Eu faço ida e volta, muito, respiro mais, medito mais nesses dias que eu faço esse caminho, e ele se torna bem mais curto. E quando as pessoas falam, nossa, mas é muito tempo, eu, não, mas não é. Por que que eu não sinto que é muito tempo? Aí esses dias com a senhora, eu me dei conta por que que eu não sentia tanto tempo. Né? O Cosmic Power é responsável por por essa leveza de fazer esse caminho. Obrigada. Obrigada, Rose. E você, Daniela? Ah, Débora, eu fico sempre muito emocionada de ver onde a constelação chegou com a chegada da Sophie e a humildade que o Bert teve de colocar e registrar aqui para ela a diferença que ela fez, porque ele vinha conduzindo as constelações familiares no modo clássico e que já era tão maravilhoso, tão surpreendente. E ele dá todo o crédito a esse encontro com essa mulher, né? E quando um casal se encontra e Sophie que traz essa abertura para esse campo cósmico e espiritual, abre portas para o Bert levar a consciência dele além e a gente junto, né? E ele fala, e eu a segui, né? Ela passou a conduzir a, a caminhada e o desenvolvimento da constelação a outros níveis que é o amor do espírito, né? E a gente sabe, porque a gente vive isso dentro da escola, né? A gente conseguiu participar dos eventos em que Bert e Sophie já tinham ampliado para esse nível com essas constelações guiadas pelo campo e os consteladores mais silenciosos e se deixando conectar e guiar por algo que se torna multidimensional. Então, são muitas constelações em uma, são muitos participantes daqui e de lá, e a Sofia, ela banca isso, ela banca, ela fala, ela vê, e o que muitos tiveram medo de admitir, ela fez. E o Bert confiou, o Bert não só passou o bastão para ela, mas também em vida ele deixou ela conduzir e ele atesta isso, por A mais B para quem quiser ler. Tá aqui, né? Minha vontade, de verdade, Débora, era de pegar isso aqui e colocar, sabe, para as pessoas lerem isso. Eu acho que isso aqui deveria estar em vários trechos dentro do Cosmic Power Brasil, porque as pessoas precisam saber disso, desse respeito, dessa deferência pelo Best. Então, hoje, nos 100 anos dele, eu me sinto com vontade de agradecer ao Bert por ele ter trazido a Sophie para nós. Porque é aniversário dele, mas foi ele que trouxe ela para nós. Ele escolheu essa mulher para caminhar ao lado dele. Ele deu voz para ela e ela passou por muita coisa nesse sentido, né? E, e ele só quis ser feliz do lado dela e dar essa abertura, né? E trouxe essa felicidade pra gente. Então, eu postei cedo naquele post que saiu hoje na Henninger. Eu agradeci a Deus, a vida e aos pais do Bert por ele. E agora, com vocês aqui, eu agradeço ao Bert pela Sophie. É só isso que eu gostaria de dizer. É. Então, a gente fica muito tocado, e ele fala uma frase aqui, né? Que ele teve uma expansão de consciência. Você imagina o Bert, né? Com a idade que ele chegou a falar isso, porque ele escreveu esse prefácio em 2015, né? 10 anos atrás. Ele estava com 90 anos, né? Se 100 agora,
90. Aos 90 anos, ele ainda dá esse pedido, né, desse livro, dele ver dessa importância. E em 2015, por coincidência, eu estava na Alemanha e eu vi as constelações como eram lá, né? E era uma constelação completamente sem palavras. O Bert olhava para a pessoa, sentia, porque ele fazia como Sophie, né, faz, que elas nos ensina também. Primeiro respira, se conecta com o nosso cliente, e no próprio corpo vem uma sensação, uma conexão. E aí, então, ele uma vez olhou para uma pessoa e só falou uma palavra. E a palavra naquele dia, né, ele fez várias, mas uma que me chamou a atenção, ele só falou, olhou para a pessoa e falou sim. E foi uma constelação tão complexa para a gente ver, a gente simplesmente olhava e os movimentos iam acontecendo, e entrando mais pessoas e mais pessoas. Chegou uma hora que ele falou assim: Você continua, Sophie. Porque a percepção da Sophie era tão, né, era tão dentro do campo que ele pediu que Sophie continuasse. E aí eu vi várias vezes a Sophie que conseguia terminar a constelação, que às vezes o Bert começava, né? E uma das vezes ele chegou a falar, mandou a gente reunir em grupos e que a gente então pudesse tentar explicar o que que entendeu. E depois, todo mundo querendo achar, explicar que era isso, que era aquilo, ele falou: Pois eu não entendi nada. E eu não preciso de entender nada, porque a alma sabe o que fazer, né? E aí, é, essa constelação, né, que ele fala nesse mais espiritual, né? Ele viu o quanto que o Cosmic atuou nesse campo, o quanto o Cosmic foi importante, porque nesse caso, o constelador, que é uma postura que a gente tem que ter, era o último. O constelador não intervia em nada, deixava, como a Dani chegou a falar aqui, que a Sofia sempre fala, abrir todas as portas, porque se a gente intervém, a gente vai achar a primeira porta na primeira solução. Deixou que todas as portas fossem abertas, né? E aí sim, no final estava o ponto inicial de onde vinha o problema. E aí ele viu, né, e constatou mais uma vez a importância do cosmos. E aí o prefácio é de setembro de 2015, né? A, na época, a constelação e os seminários eram em abril. Então, ele escreveu depois desses seminários esse prefácio, né? E os cursos de Cosmic Power eram antes de se começar os dias Hellinger. A gente começava com Cosmic Power e depois vinham, então, os dias internacionais Hellinger. Então, é, a Sophie também é muito humilde em relação a isso, né? Para contar isso. E esse prefácio ela colocou no livro porque foi o Bert que escreveu, que eu acho que ela nem iria falar tanto assim, né? Porque ela também se coloca em último lugar, ela também se coloca a serviço desse campo, né? Ela recebeu esse presente, ela passa esse presente adiante e ela muito nos recomenda, né, que nós sejamos humildes e que nós reconheçamos que nós não fazemos nada, que nós só somos um canal de cura para nós e para o outro. E que a gente então saiba, né, porque eu acho que essa postura do Bert e a postura do Sophie é o nosso maior, né, aprendizado. Eu acho que é o que a gente mais teria que aprender, estar a serviço do outro, confiando que uma força maior nos guia, nos orienta e que a nossa alma
sabe o caminho, né? O nosso corpo nos dá essa direção e o Cosmic nos ensina a usar o nosso corpo para encontrar o nosso caminho, né? Que é um caminho que nos mostra que não estamos separados, estamos conectados a todos, que o que acontece comigo vai acontecer com o outro, o que acontece com o outro vai acontecer comigo, e que sem honrar quem nos deu a vida, nós não somos nada, né? Ok. E chegou a nossa hora de meditar. Alguém precisa de falar mais alguma coisa? A gente pode meditar. Fazer só uma perguntinha, Débora, antes da gente meditar. Sim. Nós vamos às 19 horas, vai ter a questão aí eu fiz a inscrição, né? Mas nós não recebemos nenhum link. Vocês sabem alguma coisa a respeito disso? Desculpa perguntar aqui, mas como vocês estão mais interagidas. Não, eu também não recebi nenhum link para eu ir, Vai mas ser entregue no WhatsApp, Débora, no O grupo do link já WhatsApp. está, desculpa, o link já está na comunidade de notícias. Isso. Já foi colocado. Tá A ótimo. inscrição te levava ao WhatsApp da comunidade. Então, tá lá. Perfeito. Obrigada, viu? se mais alguém às vezes quiser, eu não sei se tem tempo ainda de conseguir assistir, ok? Acho que sim, Débora, é só, né, o pessoal Uhum, se inscrever. ok, Vou pedir para Celine, se puder deixar o link aqui no chat, por gentileza. ok. Então vamos meditar, nós vamos tirar os nossos óculos. Se tiver alguém aqui a primeira vez, pode se virar, né, com o ombro direito para a tela. Nós não precisamos de olhar mais, porque nós vamos ser aqui, né, eu vou falando como nós vamos proceder. A gente não. Ok, muito bem, muito bem. Muito obrigada a todas, a todos. Obrigada, Celine, que é o nosso suporte. Um beijo, muito obrigada, Daniela. Boa noite a todos. Boa noite. Grata, Débora. Obrigada a Tchau, todos os tchau. presentes. Até terça que vem, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau.